Muito bom dia, sejam bem-vindos ao webinar Plano de Recuperação e Resiliência e o Turismo, promovido pela Confederação do Turismo de Portugal. Infelizmente, o Dr. Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, não pode estar presente, facto que lamenta profundamente por todo o empenho e expectativa que depositou neste evento, mas devido ao falecimento da sua mãe, tornou-se impossível marcar presença. Nestas circunstâncias, a Confederação do Turismo de Portugal, na qualidade de promotora do webinar, apresenta também ao seu presidente as suas mais sentidas condolências neste momento de profunda dor e pesar. Assim sendo, a Confederação de Turismo de Portugal faz-se representar na abertura deste webinar pelo Sr. Engenheiro Raul Martins, vice-presidente da CTP. A abertura conta igualmente com a intervenção da Sra. Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Segue-se depois uma análise do economista João César das Neves sobre o impacto do PRR no futuro da atividade económica e da atividade turística e a intervenção de Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, sobre os instrumentos de apoio ao turismo. Temos ainda a oportunidade de ouvir José Luís Zoreda sobre o turismo no PRR de Espanha e, a terminar, a intervenção do Sr. Ministro do Planeamento. Sobre a pergunta que fazemos, ou seja, a presença do turismo no PRR, pretende-se, com as intervenções previstas, perceber quais as necessidades do turismo até 2026 e o que está previsto e o que pode ainda ser feito. O plano de recuperação e resiliência, vale a pena recordar, tem um montante de 16.644 milhões de euros, dos quais 13.944 milhões correspondem a subvenções. O Executivo admite, caso seja necessário, recorrer ainda a um empréstimo de 2.300 milhões de euros. O PRR não contém medidas específicas para o turismo, mas tem várias gavetas onde as empresas podem ir buscar fundos europeus, nomeadamente para a formação profissional e para a transição digital, bem como para a transição climática, sendo que a última revisão contemplou também um acréscimo de 300 milhões para as empresas. No entanto, gostaria aqui de salientar que, muito recentemente, o Ministro do Planeamento, que, como anunciei, vai encerrar este webinar, disse que o turismo não está especificamente contemplado no PRR porque é um plano de apoio a reformas e aquilo que o setor precisa não é, para já, investimento estrutural, mas sim um apoio prévio de saída da crise. Será assim? Não será assim? Esta é também uma questão que deixo ficar para uma eventual resposta ao longo deste webinar, mas também como ponto de partida para a intervenção do Sr. Engenheiro Raul Martins, a quem passo desde já a palavra. Muito bom dia a todos. Dou as boas-vindas aos oradores e ao público online que vai acompanhar esta iniciativa da CTP. Infelizmente não é possível contar com a presença do Presidente da CTP neste webinar pelas razões que já foram referidas. Aproveito para deixar aqui um abraço ao Dr. Francisco Calheiros e as minhas mais sentidas condolências. Como sabem, o Plano de Recuperação e Resiliência foi entregue a semana passada em Bruxelas. O documento final incorporou algumas alterações face à versão inicial, acrescentando o apoio à capitalização das empresas, mas infelizmente manteve-se igual naquela que consideramos a sua maior fragilidade. O Governo desprezou a importância do turismo para a economia e o plano não reflete qualquer estratégia para a atividade turística. Se o PRR vai ser o instrumento principal de resposta às necessidades imediatas do país e pretende aumentar a sua competitividade, não conta com o seu principal aliado? Estamos em condições de prescindir da maior atividade económica exportadora e desperdiçar 8,7% do PIB nacional? Qual foi a atividade que nos resgatou da crise financeira 2008 e 2009? E provavelmente vai ser a que nos vai resgatar desta crise. Quem foi o campeão da crise do emprego e da promoção do desenvolvimento socioeconómico nacional e regional dos últimos anos? Não é possível delegar para segundo plano atividades empresariais que gerem riqueza e emprego e captam investimento, condições obrigatórias para a retoma da economia.
A ausência do turismo no PRR não é só uma desilusão para a atividade. É um erro grosseiro que nos vai sair muito caro. Outros países, nossos concorrentes diretos, e mais à frente neste webinar vamos ouvir falar do caso de Espanha, não cometeram esse erro e não esqueceram a importância da atividade que, segundo a Organização Mundial do Turismo, fechou 2019 em termos mundiais com 1.500 milhões de chegadas de turistas internacionais, mais 4% do que no ano anterior, e registou 10 anos consecutivos de crescimento. Infelizmente, tudo isto acontece num contexto particularmente difícil para o turismo nacional. Desde 1993 que não tínhamos um ano turístico tão mau como foi o de 2020. Depois de crescimentos a 2 dígitos nos últimos anos, em 2020 a atividade caiu mais de 70%. No espaço do ano, o país perdeu quase 17 milhões de turistas, registrando menos 44 milhões de dormidas. Os estabelecimentos de alojamento turístico registraram 10,5 milhões de hóspedes, que representam uma redução de 61%. O impacto negativo no saldo das contas externas do país foi de cerca de 10 mil milhões de euros, colocando em causa o seu equilíbrio obtido nos últimos anos com a contribuição decisiva do turismo. Os nossos empresários estão preocupados e sentem-se impotentes por verem os seus negócios e os seus trabalhadores em risco com meses consecutivos sem faturação. Por se sentirem a lutar sozinhos contra um inimigo comum e dependentes de apoios do Estado que não são suficientes e tardam em chegar. As medidas propostas pelo Governo são sempre bem-vindas, mas chegam tarde. Muito tarde para muitas empresas e, em muitos casos, ficam aquém das suas reais necessidades. Por isso é urgente manter e reforçar, em prazo e dotação, os incentivos financeiros não reembolsáveis, mas também os apoios à tesouraria que tardam em estar disponibilizados. Garantir uma maior amplitude em número e diversificação das moratórias de crédito às empresas. Continuação das medidas de apoio à manutenção do emprego, alargando o layoff simplificado no tempo. Aprovação das medidas que tenham em vista moratórias ou suspensão de prazos, de cumprimento de obrigações fiscais e da segurança social, destinadas a micro, pequenas, médias e grandes empresas, sem excluir nenhumas. Criar em definitivo e de forma atempada um quadro legal e de medidas que seja previsível, em tempo e em âmbito, claro, para todos os cidadãos e empresas, desburocratizado e eficiente. Assegurar a capitalização das empresas turísticas com o empréstimo incluído no PRR. E avançar, já sem demoras, para um plano de promoção turística à escala global. O turismo não pode esperar. O país não pode esperar, sob pena de ser tarde demais e as empresas falirem e o desemprego aumentar. Nós estamos a cumprir as nossas obrigações com grande luta e espírito de sacrifício. O Governo tem que fazer a parte que lhe compete e ajudar a salvar o setor que tantas vezes salvou a economia nacional e que certamente voltará a ser importante na recuperação económica do país. Obrigado pela vossa atenção e mais uma vez obrigado a todos os oradores pela participação neste webinar. Bom dia. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Raul Martins, Vice-Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, aqui em representação do Dr. Francisco Calheiros, e registro da sua intervenção algumas informações essenciais, nomeadamente vem-nos aqui dizer que há uma ausência do turismo no PRR, setor que representa 8,7% do PIB, e que isto constitui efetivamente uma desilusão e um erro grosseiro que vai sair caro. O impacto negativo nas contas externas foi de 10 mil milhões de euros, como referiu, e os empresários estão preocupados e sentem-se impotentes a lutar sozinhos contra um inimigo comum. Na sua intervenção, deixa-nos também ficar aqui
alguns dados essenciais sobre aquilo que é preciso fazer, nomeadamente é urgente reforçar os incentivos financeiros não reembolsáveis, o reforço da tesouraria, adiar obrigações fiscais, assegurar a capitalização das empresas com o empréstimo incluído no PRR e avançar para um plano de promoção turística. O Governo tem de ajudar a salvar o setor. É uma das últimas frases que registro desta sua intervenção, que nos deixa também aqui ficar muitos tópicos para uma eventual resposta dos próximos intervenientes, nomeadamente da Senhora Secretária de Estado do Turismo, sendo que eu acrescentava aqui um outro elemento, que é o seguinte. Efetivamente, em 2019, o turismo era a maior atividade exportadora do país e, recentemente, a diretora da Organização Mundial do Turismo para a região europeia disse que, segundo as previsões, são necessários 2 a 4 anos para o turismo mundial regressar aos níveis de 2019. Mas, simultaneamente, perguntava-se se essa é a direção certa e se queremos voltar aos números de 2019 para concluir que importa reduzir a quantidade a favor da qualidade. E até referia que Portugal podia ser um exemplo em prol de um turismo mais sustentável. Neste momento em que há uma oportunidade para fazer melhor através do PRR, será que também é isto que Portugal quer? É preciso crescer em valor e não tanto em quantidade? Deixo-lhe também ficar esta questão, Sra. Secretária de Estado, dando-lhe a palavra para a sua intervenção. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom dia a todos, é um gosto de estar entre vós. Eu começo por agradecer o convite da Confederação e cumprimentando todos os associados, em particular o Sr. Presidente, Dr. Francisco Calheiros, que vive neste momento um momento de luto e expresso aqui naturalmente a minha solidariedade e o meu pesar por esse momento tão difícil que com certeza estará a passar. Quero também cumprimentar todos os associados, como já disse, e todos aqueles que nos acompanharão durante a sessão da manhã, em particular o Sr. Ministro de Planeamento, que fechará também esta sessão. Eu, da minha parte, tenho 3 mensagens, espero que as entendam de forma clara, e nessa perspectiva, logo para começar, gostaria de dizer o seguinte. O Mecanismo de Recuperação e Resiliência Europeu, este PRR, é um plano que visa, sobretudo, concretizar reformas. Estamos a falar de intervenções de mudança estrutural, alinhadas com as conclusões que foram, de resto, publicadas no âmbito do relatório, enfim, publicado no semestre europeu. E, portanto, o objetivo deste instrumento, deste PRR, é justamente acelerar de forma absolutamente decisiva e estrutural a transformação da economia portuguesa, com vista a promover o tal ambicionado salto qualitativo e que ajudará seguramente ao país incitar esta rota de convergência com os demais parceiros da União Europeia. E, portanto, estamos a falar naturalmente de um pacote ambicioso de ações que visa, por um lado, como dizia há pouco, transformar a economia e a sociedade portuguesa e, por outro lado, corrigir bloqueios estruturais ao desenvolvimento desta mesma economia, enfim, desenvolvimento económico e social também do país. A questão que se coloca, e esta é a minha primeira mensagem, é perceber se o setor do turismo precisa desta reforma estrutural. Ora bem, eu para ajudar a responder a esta questão gostava de recordar aqui alguns factos, e sublinho que são factos. Portugal é reconhecido pelo Fórum Económico Mundial como o 12º destino turístico mais competitivo do mundo. Esta posição, 12º destino turístico mais competitivo do mundo, está muitíssimo acima da posição que a economia portuguesa ocupa neste mesmo ranking de competitividade. A economia portuguesa ocupa um honroso 34º lugar. Portanto, enfim, facilmente se conclui que o setor turístico é, de facto, acaba por ser reconhecido como mais competitivo que os demais setores económicos do nosso país. Mas se isto fosse pouco, eu gostaria ainda de acrescentar que a OCDE estima que 1 euro de gastos turísticos em Portugal, que é basicamente, como todos saberemos, o equivalente às exportações do turismo, gera qualquer coisa como 80 cêntimos de valor acrescentado. E, portanto, basicamente o que eu estou a tentar dizer é que as exportações do turismo geram 80 cêntimos de valor acrescentado na economia portuguesa, valor este também substancialmente acima
de o valor acrescentado quando estamos a analisar as demais exportações das outras áreas económicas, dos outros setores da economia. E, portanto, 80 cêntimos compara já agora com 0,59 cêntimos gerados pelas exportações em termos globais. E, portanto, não restam dúvidas que o contributo do turismo a nível do VAB gerado, e eu recordo que estamos a falar aqui de 8,5% do total do valor acrescentado bruto da economia nacional vem de facto do turismo. Aliás, queria dar nota que houve aqui um aumento deste valor acrescentado bruto no setor do turismo de 10%, aliás 10,3%, quando no resto da economia também tivemos números de 4%. E, portanto, todos estes factos vêm, de alguma forma, ajudar a responder à questão se este setor do turismo, que tanto deu, e eu aqui, naturalmente, quero estar também ao lado dos empresários e agradecer, naturalmente, todo o esforço que foi feito por parte dos nossos empresários do setor do turismo e, naturalmente, dos seus trabalhadores. E a questão que se coloca, dizia eu, é se este setor do turismo precisa, de facto, de uma alteração estrutural, tendo em conta todos estes factos que referi há pouco e que apontam para uma competitividade mais que evidente no nosso setor, ou se precisa de uma aceleração de modo a garantir que, face a esta situação pandémica que atualmente vivemos, possamos rapidamente retomar a rota de crescimento que estávamos a calcorrear. E esta era a minha primeira mensagem para tentarmos de alguma forma responder à questão que todos nós, enfim, pretendemos de alguma forma responder hoje com esta oportunidade também que a CTP nos dá. Uma segunda mensagem. Evidentemente que todos estaremos de acordo que esta é uma oportunidade absolutamente irrepetível para transportar o turismo para outro patamar de desenvolvimento. Esta é uma oportunidade irrepetível, temos aqui um conjunto de fundos comunitários que não se esgota naturalmente no PRR. Temos sobretudo que atender também ao quadro financeiro plurianual. Estes são instrumentos financeiros que nos ajudarão certamente a implementar o tal plano para retomar o nosso caminho que vínhamos percorrer com um reconhecido sucesso. Evidentemente que a recuperação dos volumes de procura pré-Covid irá depender essencialmente de dois grandes fatores. Por um lado, a capacidade de controle da pandemia e, por outro lado, esta capacidade de transformação, de reação do setor do turismo às alterações de procura turística internacional que todos sabemos que vão existir decorrentes dessa situação. Sendo certo que já nos tinha explicado no primeiro ponto também da sua intervenção que efetivamente questionava se o turismo precisava de uma reforma estrutural e para concluir que efetivamente o turismo não precisa de uma reforma estrutural porque é o 12º destino mais competitivo e, por outro lado, por exemplo, €1 gasto em gastos turísticos em Portugal gera 80 cêntimos de valor acrescentado. E por tudo isto, dizia-nos a Secretária de Estado do Turismo, que vamos ouvir dentro de instantes novamente, que efetivamente o turismo não precisa de uma alteração estrutural, precisa sim de uma aceleração para retomar a rota de crescimento que existia. Sendo certo também que nos adiantava que se trata efetivamente deste PRR de uma oportunidade para o país, para o crescimento económico, uma oportunidade irrepetível e que efetivamente tem que ser aproveitada. Vamos tentar saber como efetivamente pode ser aproveitada essa oportunidade, já que essa referência específica ao turismo não é feita no PRR, mas há efetivamente algumas gavetas onde as empresas turísticas podem ir buscar verbas para conseguir efetivamente fazer alguma coisa para ultrapassar esta situação de dificuldade face a este inimigo comum que é a pandemia. Portanto, retomamos a intervenção da Sra. Secretária de Estado do Turismo. Muito obrigada pela espera e agora sim estamos em condições de a ouvir novamente. Eu preciso, mas essa é de ajuda para perceber em que parte é que fiquei, porque admito que a ligação tenha ficado quebrada. Eu explicava que ficou no segundo ponto da sua intervenção, dando-nos conta de porque é que esta é uma oportunidade irrepetível. Muito bem, muito bem. Então, voltarei um bocadinho para trás e pedindo naturalmente desculpa por este contratempo, não percebi bem o que se passou, mas é basicamente, depois desta primeira mensagem, precisa o setor do turismo uma alteração estrutural, entraria então numa segunda mensagem,
dando conta que esta é, de facto, como dizia há pouco, uma oportunidade irrepetível de transportar o turismo para outro patamar de desenvolvimento. Nós, de facto, temos à nossa disposição um conjunto expressivo de instrumentos financeiros que têm este objetivo claro, entendemos nós, que é ajudar-nos a implementar um plano para retomar o nosso caminho. Um caminho que vinhamos a percorrer com reconhecido sucesso, como dizia há pouco. Evidentemente que nós sabemos que a recuperação dos valores de procura pré-Covid irá depender essencialmente de dois fatores. Por um lado, esta capacidade, que de resto está a ser evidenciada, de controle da pandemia, mas também uma capacidade de reação do setor do turismo às alterações da procura turística internacional. E também, naturalmente, à crescente concorrência que enfrenta o setor do turismo neste mesmo domínio. E, portanto, importa garantir, sobretudo, e esta era a minha segunda mensagem, que Portugal dispõe de todos os instrumentos financeiros, de todas as condições, seja no PRR, seja no quadro financeiro plurianual, para estar na primeira linha do processo desta retoma da atividade turística internacional. E isso seguramente faremos deste lado. Uma terceira mensagem para dar nota do seguinte, enfim, falamos muito dos instrumentos financeiros, mas levanta-se, penso eu, sobretudo a questão se há um plano de retoma para o setor, se há um plano que concretize esta nossa ambição, que de resto estava bem plasmada na estratégia ET 2027. Eu tenho dado nota publicamente que estamos a trabalhar nesse plano. É um plano ambicioso, que nos reculará no caminho de muitos sucessos, como eu tenho dito, sendo certo que o Sr. Ministro de Estado e da Economia anunciará ainda no mês de maio esse mesmo plano. O plano tem como objetivo claro a concretização de todas as metas que estavam de resto estabelecidas na estratégia ET 2027. E eu recordo que na estratégia ET 2027 tínhamos um objetivo de concretizar 27 mil milhões de euros de receitas turísticas, justamente de forma sustentável, e respondendo também à sua questão, gerando a riqueza, bem-estar em todo o território, ao longo de todo o ano, e apostando também na diversificação dos mercados emissores e dos vários segmentos turísticos. E, portanto, este é um plano que incidirá basicamente em 4 grandes eixos de atuação. Por um lado, esta importância das nossas empresas e, portanto, advogar a importância das nossas empresas, apoiando as empresas. Por outro lado, também fomentando a segurança, tendo em conta o contexto pandémico que atualmente vivemos. Gerando, por outro lado, o negócio, este é o terceiro pilar, e no final, um quarto pilar que acaba por ser transversal, construir este futuro, reconstruir este futuro. Estou certa que será um plano ambicioso, como dizia há pouco, e que será composto por ações específicas que a curto, médio e longo prazo permitirão justamente retomar a trajetória de crescimento que tínhamos vindo a granjear. Queria apenas terminar dando conta do seguinte. Existe aqui um papel fundamental que os territórios terão nesta retoma do setor turístico. Nós temos que garantir que o financiamento pode ser justamente usado para dar resposta a estas necessidades específicas dos territórios e, por outro lado, também queria destacar, e é uma segunda nota, estou quase a terminar, o que é que tem sido feito a nível internacional. Parece-me importante destacar que Portugal tem liderado a procura de soluções para o futuro do nosso setor, reativando justamente todos os contactos internacionais de modo a garantir que muito em breve teremos o Digital Green Pass operacional e, portanto, estamos em crer que a política pública em matéria de turismo corresponderá a todas as expectativas e as necessidades de todos os agentes económicos e dos seus trabalhadores, naturalmente. Muito obrigada mais uma vez por me acolherem entre vós e ficarei atenta, como dizia há pouco, a todas as intervenções que seguirão de modo a respondermos à questão que foi colocada logo no início. Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado, antes de ir embora, eu queria só pedir-lhe uma resposta breve para entendermos melhor o seguinte. Efetivamente, não há uma verba específica no PRR para o turismo, mas há gavetas, digamos assim, onde é possível ir buscar algum financiamento para algumas atividades. Quer, de forma sucinta, explicar-nos quais são e o que é que pode ser feito? Com certeza. O plano que vamos apresentar já no mês de maio é um plano que identifica um conjunto de ações que basicamente dividem-se nestes 4 pilares que eu aqui referia.
e naturalmente que estes pilares estão relacionados com as prioridades que estão de resto firmadas no PRR, desde logo a transição climática, também a transição digital. E, portanto, entendemos que nestes dois grandes vetores de desenvolvimento nacional teremos seguramente possibilidade de mapear as nossas necessidades de financiamento nestas duas gavetas do PRR. O setor do turismo, como dizia no início, não necessita de reformas estruturais. Somos, de facto, um setor altamente competitivo face às demais áreas económicas, mas isso não quer dizer que não possa usufruir de todo este pacote financeiro que está, de resto, bem plasmado no PRR, mas, sobretudo, no quadro comunitário de apoio. E, portanto, quando apresentarmos o nosso plano ambicioso, com certeza iremos identificar não só as diversas ações que constituem ou que nos levam a concretizar os objetivos que eu ainda há pouco dava nota, mas também identificar as fontes de financiamento a que recorreremos, chegando depois, enfim, a uma soma de todas as necessidades de financiamento e que entendemos nós responderão também às expectativas de todos os empresários e todos os trabalhadores do setor. E cujo valor ainda não nos pode avançar, é isso? Será anunciado pelo Sr. Ministro da Economia nos próximos dias. Sr. Secretário de Estado, muito obrigada pela sua presença neste webinar. Ficamos com esta mensagem que, efetivamente, o turismo não necessita de reformas estruturais, precisa de uma aceleração para a retoma e, nesse sentido, será apresentado ainda durante o mês de maio um plano de retoma do setor pelo Governo que vai, no fundo, concretizar as metas já previstas até 2026 de 27 mil milhões de euros de receitas turísticas e que incide nomeadamente em 4 eixos, nomeadamente a importância das empresas, o apoio às empresas, o fomento da segurança e também o gerar negócios, incluindo também a situação prevista no PRR da transição climática e da transição digital. Avançamos sem mais demoras neste webinar para a intervenção de João César das Neves, economista e professor catedrático da Universidade Católica, para percebermos que efetivamente o turismo não beneficia diretamente do PRR, mas então quem beneficia deste PRR e em que medida é que ele promove o desenvolvimento do país e também das empresas ligadas ao turismo. Muito obrigado. Eu começo por agradecer o convite e também dar um abraço ao Francisco Calheiros, mas tenho pena de vos trazer não certezas, mas mais espanto, até mesmo um bocadinho de perplexidade perante o que está a acontecer. Eu preparei alguns slides que pedia que apresentassem. Eu já resumi o que vou dizer naquela história que todos conhecem de uma pessoa que perde as chaves à noite no meio da rua e que vai procurá-las debaixo do candeeiro porque ali tem luz para poder procurar. Enfim, parece-me um bocadinho o que está a acontecer e por isso vou tentar explicar esta minha surpreendente apresentação com algumas informações. Portanto, podiam passar, primeiro, tenho 3 alternativas. A primeira é a opção europeia, que é no fundo a questão de fundo, aquilo que limita tudo o resto. Depois, como é que Portugal adotou isso e finalmente uma breve análise das medidas. Relativamente à opção europeia, como é importante começar por dizer que a Europa não reagiu em fevereiro, março, quando apareceu a pandemia de repente. Podem avançar. O Conselho de 26 de março não fez nada e a resposta só apareceu mais de um mês depois, quando apareceu o programa SURE, Support to Mitigate Unemployment Risk in Emergency, que foi proposta 2 de abril, mas a primeira emissão só apareceu em outubro e os dinheiros começaram a ser desenvolvidos só em dezembro. Mas, logo a seguir, aparece no Conselho Europeu de 21 de julho a bomba, aquilo que foi conhecido como a bazuca, o novo fundo, 750 mil milhões, que é uma proposta que foi apresentada logo em maio, mas que só foi aprovada em julho, e houve ali umas discussões, não vale a pena entrar. Foi ao mesmo tempo que o quadro financeiro plurianual, o que quer dizer que naquele ano, naquele fim de semana, decidiu-se um montante 9 vezes superior ao produto português para toda a Europa. Agora, isto, enfim, o ponto é que há aqui uma clara desajustamento em relação à realidade. Quer dizer, a Europa desistiu de ajudar da crise. Os fundos vão chegar em 21 e 22, a crise foi em 20, estamos ainda com ela em 21, mas claramente o que ela está a tratar é de outro assunto. Aliás, a senhora Secretária de Estado disse isso muito claramente. Nós não estamos a tratar da crise, estamos a tratar de uma outra coisa, uma coisa chamada recuperação. Mas, primeiro, ninguém sabe quando é que há essa recuperação. E
Agora é que a gente precisa de apoio. Quer dizer, estamos no meio de uma crise. Portanto, foi tratado outro assunto. Vamos tratar de estrutura. Vamos tratar de outro assunto. Não tratamos do nosso problema. Prova disso, e podem avançar, é que relativamente dado pelos dados do orçamento deste ano, do orçamento português deste ano, vemos que claramente que Portugal, em 2020, o ano da crise, recebeu menos dinheiro, é a coluna laranja da União Europeia, e pagou mais à União Europeia do que em 2019 e em 2018. Quer dizer, no ano da crise em que a gente precisava menos, a Europa não esteve cá, até teve menos do que tinha estado. Mas promete imenso para este ano e para os próximos. Agora, o mais curioso é que se nós olharmos com clareza, podem avançar, a recuperação não precisa de ajuda. Porque esta crise, ao contrário de todas as outras, não foi causada por um choque do petróleo, não foi causada por uma falência bancária, foi causada porque as pessoas ficaram fechadas em casa. Assim que a gente deixa as pessoas saírem de casa, a crise acaba. É claro que vai haver sequelas. São problemas de dívida, são problemas de algumas empresas que não conseguem sobreviver a este período, mas não é a isso que se dirige o plano. O plano não está a tratar de nada que tenha a ver com o vírus, com a pandemia, com o problema que realmente temos. Aliás, suprema ironia, pode avançar, os dois temas que foram escolhidos como centrais, a descarbonização e a digitalização, que são coisas muito importantes, toda a gente sabe isto, mas foram as duas poucas coisas que foram boas durante o ano 2020. Porque, de facto, fechados em casa, nós não carbonizámos quase nada e tivemos que todos andar, como agora estamos neste momento a fazer, a trabalhar com novas coisas digitais. Portanto, podemos dizer que a União Europeia decidiu ajudar o vírus. A única coisa que o vírus tinha feito de jeito, a gente vai fazer isso. Eu não estou contra estes dois projetivos. Estou a dizer, isto é completamente ao lado da realidade. Estamos a tratar de outro assunto. Ora bem, como é que Portugal tratou disso? Vamos passar ao segundo ponto, rapidamente, não vos quero ocupar muito tempo. O dinheiro é imenso. Temos aqui os montantes disponíveis, isto é um quadro do próprio plano, onde temos primeiro aquilo que vem de trás, portanto, o acordo anterior, que ainda é 11,2 mil milhões. Depois temos o fundo Next Generation, que está aí claramente, são mais 16,4, como toda a gente sabe. Ainda temos que juntar a isto o quadro plurianual, o que dá no total um montante que, e essas letrinhas brancas em baixo são da minha lavra, por ano equivale a 3,2% do PIB de 2019. Temos ainda que somar, obviamente, os orçamentos de Estado, o que quer dizer, e pode avançar, que se olharmos para os fluxos financeiros com a União Europeia, temos a linha vermelha em cima, que dá o que nós recebemos em percentagem do produto desde que entramos em 86 até ao ano passado, e em baixo o que nós pagamos, o quadro do fundo é a diferença entre os dois, mas aquela linha, aquela seta que está ali, mostra quanto nós vamos, em média, receber nos próximos anos. O que significa que, como veem, estamos acima da maior parte do tempo que estivemos na União Europeia e só tivemos a receber mais do que vamos receber nos próximos tempos, em percentagem do produto, naquele período áureo do início dos anos 90. Portanto, vai ser muito dinheiro, toda a gente sabe isto. Né? Então, o que é que a gente vai fazer quanto a isto? Pode avançar. O que foi isto. Quando a 27 de maio a Comissão anunciou esta ideia, logo 2 dias depois foi anunciado pelo governo português que já há 15 dias tinha contratado um doutor António Costa Silva para fazer um plano. Ele fez isso, apresentou o plano em 21 de julho, em 2 meses fez um plano. A discussão pública foi apresentada a versão final da visão estratégica, depois a seguir foi a apresentação em Bruxelas do plano de recuperação preliminar em outubro. Em novembro foi aprovada a estratégia e esteve em consulta pública até que, como toda a gente sabe, a 22 deste mês foi entregue a versão final em Bruxelas. Fomos, aliás, o primeiro, voltámos a ser o bom aluno europeu. Portanto, Portugal voltou a ser o bom aluno europeu, o primeiro que está a apresentar coisas. O que é que isto quer dizer? E, portanto, vamos ao último ponto, muito rapidamente, que são as análises das medidas. Bem, o que o quadro diz é isto. 3 pilares, resiliência, transição climática, transição digital. A primeira tem 11 mil milhões, a segunda 13 e a última 2, o que dá um total de 16,6 mil milhões, como todos sabemos. A opção em si foi bastante estranha. Pode avançar. As medidas portuguesas, primeiro, pode avançar. O único especialista é chamado a conceber a estratégia para 10 anos. Portanto, aquele cérebro conseguiu conceber o país inteiro para 10 anos. Como é que isto pode ser lógico? Quer dizer, como é que uma pessoa vê uma coisa destas e não já está a rir?
Um homem sozinho vai pensar Portugal há 10 anos. Isto faz algum sentido? Desculpem. Eu gostava mesmo de perceber. Como vos disse, eu estou-vos a apresentar mais perplexidades do que certezas. Isto parece uma ideia louca. Ou melhor, não é por causa do que vou dizer a seguir, pode avançar. É claro que nós temos um governo que está a acompanhar todos os dias a economia portuguesa e, portanto, em cada um dos ministérios está quem que realmente sabe destes assuntos. Se o governo quisesse fazer uma coisa à verdade, porque é que não escolheria essas entidades para fazerem o plano? Não, foi escolher uma pessoa que não tem nada a ver com o governo, um gestor, para conceber a estratégia. Pode avançar. Eu penso que isto não é para levar a sério, não é? Isto foi simplesmente uma tarefa para entregar em Bruxelas. É um papelucho para entregar em Bruxelas. E assim faz sentido não perder tempo dos ministérios, a que têm mais que fazer, a redigir aquele texto que simplesmente cumpre calendário. Quando o dinheiro vier, logo se vê. Não é? É a única maneira disto fazer sentido. Porque senão está tudo doido. E eu acho que não está tudo doido. Portanto, a única maneira disto fazer algum sentido é dizer-se: pronto, temos aqui esta tarefa, é preciso agora, temos que despachar este assunto, pedimos a este senhor, damos uns trocos e ele faz aqui uma coisa ao lado, a gente entrega e depois a seguir logo se vê quando o dinheiro vier. Qual é a minha grande conclusão? Pode avançar. Onde é que se vai gastar o dinheiro? Pode avançar. Basicamente, ninguém sabe. Pode avançar. Ninguém sabe onde é que o dinheiro vai ser gasto. O dinheiro virá. E, meus amigos, o turismo tem uma grande influência, tem uma grande pressão política, vai conseguir bastante dele, quase de certeza. Estes papéis, sinceramente, pela maneira como foram feitos, não vejo que sejam para levar a sério. Agora, temos que olhar para eles. E é isso que eu vou fazer a seguir. Pode avançar. Onde é que se diz que se vai gastar o dinheiro? Esta é a ordem. Tenho aqui os pilares, são 20 pilares. Como veem, há 2 que são dominantes, a capitalização e a inovação empresarial e a habitação. Depois 2 a seguir médios, o Serviço Nacional de Saúde e a qualificação de competências, portanto, digamos, saúde e educação. Se pode avançar, se fizermos a soma destes 2, vemos que isto representa 50% do dinheiro. Portanto, 50% do dinheiro vai para a capitalização e inovação empresarial, habitação, saúde e educação. E depois temos tudo por ali, tudo. O mar, a cultura, as questões sociais, as florestas, lá está tudo. Aquilo é um menu com tudo o que podia ser. Agora, eu tentei esmiuçar aquilo, ir lá dentro ver, aquilo está escrito em código, não é nada fácil de perceberem que realmente onde é que vai ser o dinheiro gasto. Eu acho que, como já disse, não é naquilo que vai ser o dinheiro gasto. Agora, o que eu gostava de dizer, podes avançar, é, fazendo um desconto, eu classifiquei isto em várias coisas. Construção, finanças, burocracia, equipamento, formação, saúde, investigação, natureza e social. É uma classificação minha, não estou a vender isto como uma resposta, a solução, mas estou simplesmente a tentar ver o que é que isto significa. Quer dizer, por exemplo, grande parte do dinheiro que está lá escrito como questões sociais, realmente é para construir mais uns sítios, para fazer mais fazer umas paredes. Não é? O mesmo se passa com muitas outras coisas. Aquilo que está lá como mobilidade sustentável é o quê? É estender o metro. Estamos a falar de construção. A maior parte das coisas, 37% do dinheiro vai para paredes. Construção. E depois temos uma enorme quantidade de gastos em burocracia. O Estado gasta muito dinheiro consigo próprio, 14% consigo próprio. E isto, meus amigos, talvez seja esta coisa que mais me chocou, devo dizer, é que quando olhamos para finanças, portanto, aquilo que realmente tem a ver com as empresas, aquilo que vai de facto afetar as empresas, metade daquele dinheiro que ali está, 17%, é para construir, metade de 17%, é para fazer um banco público. Mais um. É que sabem, temos só um e é pouco. Vale a pena ter 2. E ainda por cima o que nós temos é tão bom e dá tanto jeito para o país. É mais um. Eu acho isto tudo ao lado daquilo que era preciso, não é? O que é que Portugal precisava para ter para desenvolver? Essa é que é a questão decisiva. Não é o que este problema diz. Porque este problema, e pode avançar, trata de 3 coisas. Já foi dito. O slide seguinte, se faz favor. E resiliência, transição climática, transição digital. O que é que não trata? Pode avançar. Não trata de produtividade, competitividade e crescimento. Pode avançar. Isso não está lá. Quer dizer, alegadamente isto vai estar lá, mas não está lá, de facto não está lá. Ou seja, nós não temos já há muito tempo no discurso político português as questões da competitividade, do crescimento.
Em tempos passados houve. Nestes últimos tempos não houve. Isso explica-se facilmente, e podem avançar, se vermos, pusermos a 3% o crescimento desde 1978 até ao 2020. Eu pus aquela linha de 3%, que é, enfim, crescimento significativo. E, se fizermos essas contas, pode avançar, vemos que nos 20 anos, de 81 a 2000, houve 43 trimestres acima de 3% e 27 trimestres acima de 4%. Nos 20 anos seguintes, 2001 até agora, nós temos 5 trimestres acima de 3%, nenhum trimestre acima de 4%. Nós não estamos preocupados com o crescimento. Não existe. E, meus amigos, isto não é culpa deste governo, nem do anterior, nem do anterior. Isto tem a ver com a economia portuguesa. Estamos a falar de 40 anos. 40 anos não é este político ou aquele, não é esta ideologia ou aquela, não é esta opção ou este erro. É total. A economia portuguesa está a tratar de outros assuntos. E se quiserem saber quais são os assuntos que está a tratar, vejam lá no plano. Mas isto não é competitividade, não é desenvolvimento, não é transformação da economia. Por isso, e pode avançar, nós vemos que nos anos de 1999 até 2019, 20 anos, comparamos com os países da Europa, Portugal foi o que cresceu menos, tirando a Itália e a Grécia. Muito abaixo de todos os outros, em particular os que estão atrás de nós e que nos estão a ultrapassar. Não é? E a crise do ano passado, 2020, foi a 7ª crise pior da União Europeia. Não é? Foi aquele que mais sofreu. Não estamos no mesmo nível em termos de pandemia, nós não fomos dos que mais sofreram na pandemia, mas somos os que mais sofremos na economia. Bem, então que conclusão é que eu posso tirar daqui? Bem, só posso tirar uma conclusão, que é esta que vou apresentar a seguir, e que é o que vos deixa uma conclusão positiva, pode avançar, com o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Ministro da Economia, disse que vamos ter uma década de grande crescimento. E, portanto, meus amigos, é com esta boa notícia que vos deixo. Muito obrigado. João César Neves, muito obrigada pela intervenção, sempre pertinente, a deixar ficar aqui muitas questões, a lembrar-nos que é uma opção estranha, um homem sozinho pensar Portugal em 10 anos e que, do seu ponto de vista, foi uma tarefa para entregar em Bruxelas apenas para cumprir calendário. E depois, para concluir, onde é que se vai gastar o dinheiro? Enfim, ninguém sabe. Onde se diz que se vai gastar, efetivamente, aponta como predominante 50% do total para capitalização, habitação, saúde e educação, mas depois também nos diz que relativamente à questão das empresas temos 37% para construção e 14% para burocracia, para o Estado, nas suas contas, como é óbvio, e na sua análise. E, portanto, depois para nos dizer que efetivamente o plano, o PRR, trata de muita coisa, mas não trata daquilo que do seu ponto de vista é essencial, que é a produtividade, a competitividade e o crescimento. Avançamos no decurso deste webinar para a intervenção de Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, uma intervenção que será acompanhada pelo Vítor Jorge, Diretor Editorial da Publituris. Muito bom dia aos dois, muito obrigada. Bom dia, Rosário. Obrigado pelo convite pela CTP. Bom dia, Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal. Depois de ouvirmos aqui um cenário otimista por parte da Senhora Secretária de Estado do Turismo e um cenário um pouco mais pessimista ou de perplexidade por parte do professor João César das Neves, Luís Araújo, eu perguntava-lhe, para tentar desempatar aqui um pouco o jogo, que apoios ou que instrumentos de apoio é que podemos contar para esta recuperação do setor do turismo, de facto, a curto, médio e longo prazo, até porque, como foi dito, o turismo a nível global só deverá recuperar para níveis de 2019 dentro de 2 a 4 anos. Muito bem, bom, acho que é óbvio para onde é que isto vai pender, pelo menos do meu lado, mas em primeiro lugar um cumprimento muito especial a todos, um agradecimento à CTP e um abraço muito forte ao Francisco, que acho que nesta hora impõe-se. Vamos lá ver, nós tivemos ao longo deste período difícil e duro um posicionamento, e quando digo nós, digo obviamente Turismo de Portugal, mas falo também em nome da Senhora Secretária de Estado e do Sr. Ministro da Economia e dos gabinetes, de foco
um posicionamento de foco nas necessidades das empresas, dos turistas e dos residentes. E no que diz respeito às empresas, obviamente, percebemos que aquilo que era necessário e que foi necessário até agora foi termos instrumentos, mecanismos de apoio não só à tesouraria, mas também de apoio ao investimento. Todos nós sabemos que isto é uma crise que vai passar, os nossos ativos continuam cá, e existe ainda procura, existe muita procura e muita vontade de voltar a viajar, como já vamos falar a seguir. Do ponto de vista de instrumentos, aquilo que tivemos até agora, nas várias linhas, estamos a falar à volta de 2,5 mil milhões de euros só para as empresas do setor, e aqui falo de a linha de microcrédito, linhas de crédito com garantia, o programa Adaptar, Apoiar, enfim, por aí fora, a Call 2020 de Turismo Fundos, 2,5 mil milhões de apoio ao setor, dos quais à volta de 600 milhões de euros a fundo perdido ou considerados como prémio de desempenho. Estas linhas têm sido desenvolvidas com, como eu dizia há pouco, muito foco naquilo que são as necessidades das empresas. Veja essa questão da linha Apoiar, que teve vários desdobramentos, e eu aproveito para relembrar que está aberta até hoje, estão abertas até hoje as candidaturas, portanto ainda é possível recorrer a esta linha. Uma linha que começou para compensar as quebras de faturação, mas que depois se foi desenvolvendo e que se ampliou à restauração, às quebras de faturação da restauração nos dias de encerramento, ao apoio às rendas, as rendas não habitacionais deste primeiro semestre, a empresários em nome individual com contabilidade simplificada, portanto o apoiar mais simples. Isto para dizer o quê? Tem havido sempre, e fruto deste diálogo permanente também entre associações, e neste caso a CTP e Gabinete de Secretário de Estado do Turismo, uma adaptabilidade, porque têm vindo a ser incluídos CAIs que antes não estavam, porque se incluíram situações que antes não eram consideradas, uma abrangência que passou das micro para as grandes empresas. Aliás, hoje foi lançada uma linha de crédito turismo com garantia do Estado de 300 milhões de euros para médias, small, mid-cap e grandes empresas, para fazer face às necessidades de liquidez precisamente destas grandes empresas, com uma flexibilidade que temos vindo a implementar, a prorrogação de prazos, o aumento de plafons. Ainda recentemente a linha de microcrédito passou de 120 para 140 milhões de euros, e com uma complementaridade que eu acho que tem respondido àquelas que são as necessidades. Obviamente cada caso é um caso, mas pelo menos a grande maioria das necessidades temos conseguido responder. Luís, mas obviamente que estas medidas têm a ser levadas em linha de conta com aquilo que a Secretária de Estado referiu há pouco, que é a reativação da economia, como é óbvio, que é aquilo que nós todos queremos, não é? Luís, mas falou, tal como a senhora Secretária de Estado também, na muita procura e na vontade de viajar por parte das pessoas ao fim deste quase ano e meio de lockdown. A minha pergunta é se os instrumentos de apoio por parte do Turismo de Portugal, por exemplo, contemplam, e nas várias conversas que eu tenho tido com as pessoas do setor do turismo, após aqueles 2 meses terríveis que nós tivemos em janeiro, ou 2 meses e meio, janeiro, fevereiro e março, se estes instrumentos de apoio contemplam de alguma forma uma campanha de promoção, e o Sr. Vice-Presidente da CTP focou a isso há bocado, uma campanha de promoção do destino de Portugal ao nível internacional. Vamos, vou voltar um bocadinho atrás. Como dizia a nossa Secretária de Estado, está a ser preparado um plano que vai ser apresentado muito em breve,
para não só reativar o turismo, e é preciso repor a confiança, mas é preciso também voltar a gerar negócio ou estimular esta geração de negócio. E esta confiança e geração de negócio é importante para as empresas, mas é importante também para os consumidores e para os residentes, e que nos permita também, e a Rosário tocou num ponto que é que tipo de turismo é que queremos para o futuro, que permita construir exatamente esse futuro. Portanto, apoiar as empresas, fomentar esta segurança que se sente cá dentro e lá fora relativamente ao destino e gerar negócio. Isto no curto prazo. No médio e longo prazo, esta construção do futuro. Aquilo que tem havido até agora, e eu gostava de salientar isto, porque às vezes nós falamos de campanhas, as campanhas não são a salvação de nenhum destino. Aquilo que tem sido feito até agora, ao longo deste ano, e apesar da pandemia, tem muito em conta a retoma. Nós sempre dissemos que o nosso objetivo era manter os motores a trabalhar para, quando dessem o tiro de partida, pudéssemos sair na linha da frente. Isso tem sido feito através das delegações no estrangeiro, e muitas das empresas que de certeza me estão a ouvir aqui têm participado nas centenas de webinars e de reuniões que têm sido feitas com os stakeholders, não só internacionais como nacionais. Tem sido feito através de campanhas que obviamente não são campanhas agressivas, porque não vale a pena estar a fazer campanhas em situações em que não se pode viajar, que é o que nos aconteceu agora nos últimos meses, ou pelo menos para Portugal, com as limitações que conhecemos. E aqui falo da campanha que foi lançada do Time to Stop, do Read Portugal, do Visita Portugal, a campanha de turismo interno. Isto são questões que para nós são essenciais e que obviamente também vão ter conversão neste plano de retoma. Estão a ser preparadas. Eu acredito, enfim, muito recentemente estivemos no conselho da WTTC, o otimismo era generalizado. Existem muitos sinais positivos, não só a nível nacional, mas a nível internacional, com a aprovação do Digital Green Card ou do Digital Green Pass a nível da União Europeia. Uma aprovação que se fez em menos de 2 meses, foi ontem aprovado pelo Parlamento Europeu, quando, numa situação normal, uma aprovação destas demoraria 2 anos. Portanto, acho que é preciso louvar e reconhecer também, obviamente, o mérito da presidência portuguesa e aqui da nossa Secretária de Estado, porque tem liderado muito também estas conversações a nível europeu, mas existem sinais muito positivos. As campanhas vão acontecer, nós obviamente estamos empenhados, como devem calcular, uma campanha destas... A tecnologia e o digital facilita-nos o chegarmos ao consumidor final, mas existe todo um caminho e todo um processo antes disso que tem a ver com a nossa ligação com os stakeholders, com os operadores, com os agentes de viagens nacionais e internacionais, companhias aéreas. Isso sim é que é essencial tranquilizar e dizer que estamos a trabalhar nessa perspectiva também muito em linha com a Confederação, com as agências regionais de promoção, logicamente com os privados, com as entidades regionais. Portanto, há aqui solidez relativamente àquilo que queremos. Obviamente vamos lançá-la em breve e eu acho que nessa altura sim vamos dizer que é tempo de mostrar que Portugal está disponível, Luís, e receptivo. Falou em otimismo, falou em confiança e falou no Digital Green Pass que foi aprovado ontem no Parlamento Europeu. Os instrumentos de apoio por parte do Turismo de Portugal poderão eventualmente contemplar um apoio à redução, por exemplo, do preço dos testes que vão ser necessários, apesar deste Digital Green Pass, os testes vão ser necessários realizar. Esses apoios poderão passar também por aí para baixar ligeiramente os preços ou ficarem, de certa forma, gratuitos? Eu acho que todos nós sabemos que a questão dos testes é uma questão de competitividade. Ou seja, um destino é muito mais competitivo, primeiro se não tiver testes. Obviamente, porque o custo do teste é um custo que onera as viagens.
totalmente de acordo. Aqui onde nós estamos a trabalhar é em várias frentes e eu acho que isto é importante também salientar e, aliás, foram questões que foram levantadas também nestas reuniões que temos tido nos últimos tempos, não só na reunião que estivemos da WTTC, mas a nível interno, através da European Travel Commission. Aquilo que é importante é, primeiro, haver informação clara sobre o que é preciso para acesso a um país. Em segundo lugar, haver simplicidade na forma como é feito ou como são feitos estes testes. E aqui devo dizer que temos estado a falar com os principais laboratórios até para prepararmos o reforço da capacidade de testagem em determinadas localidades que vão ser mais, esperamos nós, não vou dizer pressionadas, porque pressionadas é uma expressão negativa e nós queremos que seja positivo, mas que vão ser mais procuradas pelo turista internacional, nomeadamente o Algarve e outras regiões do país. E, aliás, sabemos que esta mesma articulação e coordenação está a ser feita também com as associações e com muitos privados. É preciso criar alternativas aos testes. Os PCRs e os testes antigénicos são uma opção aos testes PCRs e como todos sabemos são significativamente mais baixos, o custo é muito mais baixo. Portanto, há países que já estão a implementar, é natural que esta evolução se faça também e tenha havido esta conversação também com o Ministério da Saúde para estas questões. E, finalmente, a adaptação daquilo que temos às necessidades do futuro, o Digital Green Pass, o nós nos adaptarmos através dos formulários de passageiros nacionais. Portanto, são todas estas questões que vão fazer com que a nossa competitividade seja maior, do que estarmos a focar especificamente na questão do apoio ao teste propriamente dito. Agora, todas as opções estão em aberto, como eu dizia. Os recursos não são muitos, é preciso ver onde é que apostamos para naquelas ações que nos dão um retorno muito mais imediato. Luís, para finalizar, já que estamos a chegar ao final do nosso tempo, e tendo este webinar o Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, a fechar, lanço-lhe aqui um desafio que era que pergunta é que efetivamente colocaria ao Ministro do Planeamento relativamente a este PRR e ao dinheiro que está disponível para a retoma e especificamente para o turismo? Bom, eu perguntas deixo convosco. Acho que esse é o vosso métier. Mas faço alguns comentários. Vamos lá ver. E resumo, se calhar, um pouco daquilo que se disse até agora e que eu acho que é importante também para as próximas intervenções. O turismo tem provas dadas da importância que tem para a economia nacional. A nível do contributo para a balança de pagamentos, e eu relembro que nos últimos 5 anos, de 2015 a 2019, o turismo cresceu as receitas do turismo cresceram mais de 60%, 64%, aliás, para ser mais preciso, representa 10% do emprego e, como dizia a nossa Secretária de Estado, somos o 10º país mais competitivo do mundo, de acordo com o World Economic Forum, mas somos o primeiro a nível das infraestruturas. Portanto, somos o primeiro país do mundo, o melhor país do mundo a nível de infraestruturas turísticas. Isto é algo que é essencial do ponto de vista de retoma, mas também do ponto de vista de competitividade global da economia nacional. Se há atividade que tem um efeito de arrasto, que tem uma capacidade de promover o país, uma capacidade de mostrar aquilo que é um país diverso e inclusivo, é o setor do turismo. Eu diria que, pensando nos instrumentos que estão disponíveis e no financiamento que vem, não só do PRR, mas também no novo quadro comunitário, eu apostaria num setor que tivesse esta capacidade de aceleração, que tivesse uma estratégia clara, e o turismo tem uma estratégia clara, a estratégia 2027, que tivesse uma capacidade de coordenação ou mostras desta coordenação entre públicos e privados, e o turismo tem. Veja-se o caso deste webinar, entre Secretário de Estado, Turismo de Portugal, associações, CTP, privados, entidades regionais, agências regionais de promoção. Eu acho que isto é muitíssimo importante para aquilo que se quer fazer. Temos um plano, vamos ter um plano muito em breve
que vai ser apresentado. Existe procura pelo país e uma boa imagem a nível global daquilo que é Portugal e existe vontade de vir a Portugal. Isto é algo que nós temos acompanhado e que é claríssimo. E obviamente existe um organismo, e agora falo pelo Turismo de Portugal, que está preparado para assegurar a componente pública daquilo que são os financiamentos que vêm da União Europeia. Eu diria que se considerarmos todas estas questões, fica pouco de fora para não olhar para o turismo como o grande setor, aquele que esperamos nós dentro de dias, e digo dentro de dias porque todos nós acreditamos que a retoma vai ser muito rápida, como um setor que pode contribuir novamente da forma como tem contribuído para a economia portuguesa. Luís Araújo, agradeço a sua disponibilidade. Chegámos ao final do nosso tempo. Não queria deixar, no entanto, de terminar este espaço que nos foi concedido para também enviar um forte abraço ao Dr. Francisco Calheiros, nesta hora difícil porque está a passar. Luís Araújo, muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Rosário, passo-te a palavra para continuar com este webinar e agradecer mais uma vez o convite feito ao Jornal Publituris. Muito obrigada também ao Vítor Jorge e ao Luís Araújo da sua intervenção. Retemos que é importante repor a confiança e gerar negócio a curto prazo e construir o futuro no médio e no longo prazo. A dizer-nos também que as campanhas não são salvação de nenhum destino, mas que ainda assim os motores estiveram a trabalhar durante este período e há campanhas a serem preparadas. Existem sinais positivos na procura, mas é preciso também aplicar bem o dinheiro nas ações que vão ter retorno imediato. Fica o essencial das palavras aqui do Luís Araújo neste webinar. Avançamos para um outro debate sobre o turismo no PRR de Espanha, com o José Luís Zoreda. Ele é vice-presidente executivo da Excel Tour, que é uma aliança para a excelência turística e que reúne numa associação várias empresas do setor turístico e outras que estão com ele relacionadas. Antes, porém, de dar a palavra e de conversar aqui com o José Luís Zoreda, eu gostava de também fazer aqui um enquadramento do ponto de situação em Espanha relativamente ao setor, que tal como Portugal tem passado por muitas dificuldades. O setor do turismo em Espanha terminou o ano de 2020 com perdas de 106 mil milhões de euros e estima terminar 2021 com perdas de 58 mil milhões. No início do ano, o José Luís Zoreda, numa entrevista à Rádio Onda Zero, falava de números apocalípticos no setor e reclamava também um fundo de ajudas a fundo perdido, lembrando que Espanha era à data o único país que não tinha esse pacote. Esta semana o governo espanhol aprovou o seu plano de recuperação, transformação e resiliência, é assim o nome que o plano assume em Espanha, e mais uma vez o turismo sentiu que não estava a ser devidamente compensado. Porquê? Porque dos 70 mil milhões distribuídos por 20 programas até 2023, o turismo recebe apenas 3.400 milhões de euros, ou seja, 4,9% do total. Sendo que em Espanha o setor do turismo representa 12,3% do PIB e 13,7% do emprego. A crise destruiu já 360 mil postos de trabalho e 32 mil empresas. O setor já veio dizer que esta fatia do plano não chega, reclamou 12,4% dos 70 mil milhões, ou seja, 8.860 milhões de euros. Ainda assim, o plano reconhece o setor do turismo, que foi como um dos mais afetados em Espanha. Esse reconhecimento também é feito em Portugal. José Luís Zoreda, pergunto-lhe, esta verba que vocês já vieram dizer que é pouca, vai agora ser investida corretamente? Nas conversações com o governo espanhol, com que ideia é que ficaram? O que é que está previsto efetivamente?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Voy a falar en mi mal portuñol, que espero que se entienda, y agradezco mucho la presentación porque prácticamente ha sido la mitad de mi presentación. En cualquier caso, quisiera comentar que siempre es interesante venir a Portugal porque Portugal es para nosotros sin duda una referencia. Tienen ustedes una excelente política turística, tienen ustedes una estrategia clara y tienen ustedes algunos de los ejecutivos más brillantes al frente de sus instituciones de promoción internacional. Por lo tanto, no sé si yo voy a aportar muchas ideas hoy aquí o me voy a llevar algunas de las ideas que he escuchado de las intervenciones anteriores. Sin duda en España venimos de una época muy difícil. En el año 2020, al igual que en Portugal, con distintas intensidades, nuestros cálculos es que perdimos cerca de 116.000 millones de euros de actividad turística, entre directa e indirecta. Dejamos de ingresar 62.000 millones de euros, una vez y media todas las exportaciones de coches de España y una vez, por 0,6, todos los costes de importación de todas nuestras necesidades energéticas. 840.000 empleos estaban en juego a principios de este año. Pero es que el arranque del año 2021 es todavía peor. El primer trimestre ha caído la actividad turística un 82%. Nuestras estimaciones del segundo trimestre es que caerá un 70%. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque en España, en las oportunidades que hemos tenido de trasladar a nuestro gobierno, y hemos tenido bastantes oportunidades, nuestra primera prioridad no era hablar del fondos Next Generation, sino ayúdennos a sobrevivir. Está muy bien hablar de digitalización, está muy bien hablar de sostenibilidad, pero difícilmente podremos abordar programas de transformación de la economía española y turística si no se nos asegura, después de casi, en algunos casos, entre 15 a 18 meses sin actividad, que podremos resistir. Nos ha costado mucho que se entendiera esto. Hubo medidas para ayudar a soportar el empleo, sin duda. Fue la primera medida, en España se llaman ERTEs, que es la manera para intentar que no haya despidos. Luego pedimos medidas de rescate directo, de ayudas directas, tal como se estaban aplicando en otros países europeos, fundamentalmente Alemania, Holanda, Austria, Irlanda. Luego pedíamos incentivos para dinamizar la demanda. Bien es verdad porque creíamos al principio que esta pandemia iba a ser corta. Luego nos dimos cuenta que la demanda estará fundamentalmente, dependerá de las restricciones administrativas. Y, por último, también pedíamos un enorme esfuerzo de España para mejorar los indicadores de confianza sanitaria, es decir, acelerar al máximo la vacunación e incluso priorizar también la vacunación de los empleados del sector turístico. Bueno, tuvimos, digamos, un éxito muy relativo. Después de muchos meses de dialogar con las distintas administraciones, conseguimos por fin en enero un plan de ayudas directas. En principio estimábamos nosotros que se necesitaban para el sector turístico cerca de 6.000 millones de euros de ayudas directas, no fondos Next Generation. El gobierno aceptó 7.000 millones para prácticamente, si no toda la economía, muchos otros sectores aparte del turismo, y estamos todavía pendientes de que estos fondos lleguen a las empresas cuando estamos prácticamente cerca del verano. Ahí hay un enorme reto y un enorme riesgo. Por no dejarlo del plan de Bruselas al margen, me ha parecido muy interesante varias de las intervenciones previas de la secretaria de Estado, del economista, el doctor Neves, y también del presidente de Turismo de Portugal, Luis Araújo. En España sí tenemos problemas de transformación del modelo turístico. Desconozco exactamente la situación de Portugal, aunque creo conocer un poco el país, pero en cualquier caso nadie para juzgar cuáles son las prioridades, pero nosotros sí necesitamos transformar de manera potente la competitividad del sector turístico. Es más, a veces nos preocupan porque nos lleva a la endogamia
todas estas lecturas del World Economic Forum de que somos los primeros del mundo mundial en turismo. Creo que es un enorme error caer en estas lecturas tremendamente autocomplacientes, porque en la gran mayoría de los casos, estos rankings del World Economic Forum no son exactamente rankings turísticos, son rankings de lo que el país en su conjunto ofrece en clave del progreso económico, social, infraestructuras, sanidad, etc., pero no son méritos estrictamente turísticos. Nosotros en España sí tenemos, dentro de lo que es el segmento del sol y playa, una obligación urgente, y de hecho es por lo que nació nuestra organización, para transformar los destinos turísticos de primera generación que se nos están quedando obsoletos en un mundo en donde cada vez más la competencia internacional es mayor por ofrecer valor añadido, experiencia, y donde España, igual que Portugal, ya no puede competir por precio. Tiene que competir ofreciendo algo distinto. Ahí hay un enorme reto de transformación en el producto. Otro segundo ámbito de enorme reto de transformación para la industria turística española es en el marketing y en la distribución. Hemos sido tradicionalmente rehenes de un modelo que está también cambiando de una manera acelerada, en la cual básicamente nosotros estábamos en manos de los grandes touroperadores que lo hacían prácticamente todos, menos diseñar el producto, hacían el pricing, nos colocaban el positioning, nos colocaban a través de sus redes de distribución y prácticamente nosotros éramos meros proveedores trabajando a unos costes que cada vez se nos pedían que fueran menores. Hay que transformar completamente el modelo de distribución y de comercialización y el branding de España y de muchos de sus destinos. Y por último, en clave más social, tenemos que transformar una industria que últimamente en España en algunos casos estaba muriendo de éxito y estaba recibiendo un rechazo social precisamente en algunos de los lugares atribuidos como de más éxito. Barcelona, las Islas Baleares, Ibiza, donde la ciudadanía rechazaba el turismo porque no entendía que le estuviera aportando mayor bienestar del deseado. José Luís, perguntava-lhe se efetivamente estas verbas previstas no PRR, estes 3,4 mil milhões, se vão ser atribuídos à alteração desse modelo, ou se tem dúvidas sobre como é que estas verbas vão ser distribuídas e como é que vão ser controladas. Bueno, yo hacía esta pequeña introducción para situar que después de un primer paquete de ayudas que finalmente ha llegado pero que todavía no se han distribuido, la segunda parte es que tenemos retos muy importantes de competitividad que, siguiendo las palabras del doctor Neves, me sorprendía porque efectivamente tenemos dudas de que el plan de Next Generation tenga un énfasis o una incidencia en estos aspectos que para nosotros son claves. Y, de alguna manera, en España estábamos soñando desde hace muchos años en poder tener algo que será irrepetible, que eran fondos para transformar y por poner la prioridad nuestros grandes destinos turísticos de primera generación, las grandes fábricas del turismo español, los Torremolinos, los Benidorms, los Lloret de Mar, las Islas Canarias, Baleares. Ahí, de alguna manera, el gobierno español nos ha dedicado una cantidad de recursos que sentimos bastante insuficientes. En una ocasión que tuve la oportunidad de hablar con el comisario Bretón en Bruselas, justo al principio de este plan Next Generation, el comisario Bretón decía que entendía que el turismo necesitaba recibir alrededor de un 15 o un 20% de todos los fondos de este plan Next Generation para toda Europa, porque todos íbamos a tener el mismo problema por restricciones de movilidad y de interacción social. Bien, me sorprende que en Portugal no hayan asignado al plan Next Generation ningún importe en estos momentos. Supongo que habrá razones muy contundentes para que sea así. En España nosotros aspirábamos a que hubiera un 12%, que es lo que representamos del PIB, en la asignación de recursos para esa necesidad urgente de transformar de manera radical buena parte de nuestras fábricas turísticas. Se nos ha asignado el 4,9, 3.400 millones de euros. Sigue siendo mucho dinero, pero no tenemos en estos momentos claridad en cómo van a ser distribuidos, más allá de unas grandes líneas maestras donde puede caber todo y se puede diluir también todo, y donde falta un elemento de gobernanza, ha faltado un elemento de diálogo
entre la Administración y el sector privado para poder identificar concretamente cuáles deberían de ser los objetivos. Por lo tanto, yo no puedo enjuiciar en estos momentos, porque todavía es muy pronto, ha sido la semana pasada que lo presentó como en Portugal nuestro presidente del Gobierno, no podemos enjuiciar todavía la capacidad de transformación real que van a tener estos fondos. Nuestra preocupación sería que en vez de ser dirigido a 10, 15 grandes proyectos, haya la tentación política de repartir esos 3.400 millones entre el máximo número de regiones, entre el máximo número de proyectos, para dejar contentos a todo el mundo, que significaría muy pocas oportunidades realmente de aprovechar estos fondos para transformación. Entonces, este seria um pouco o mensaje. Luís, relativamente à questão da orientação de Bruxelas e da Comissão Europeia relativamente ao turismo, estes planos ainda têm que ser aprovados pela Comissão Europeia. Do seu ponto de vista, nos contactos que manteve com Bruxelas, ainda há viabilidade de poder vir a reforçar a verba para o turismo no plano espanhol e a incluir alguma verba para o turismo no plano portugués? Bueno, no lo sé, yo realmente no sé cuál es ahora el proceso de diálogo porque, insisto, no hemos intervenido hasta el momento ni se nos ha consultado con detalle en, primero, la estrategia que hay detrás y, segundo, la definición de los proyectos. Aspiramos porque, de hecho, en lo que hemos podido leer, no tenemos la sensación de que haya una concreción. Por lo tanto, esperamos que haya puertas abiertas para poder dialogar y, si esto fuera así, confío que también en Portugal, si es que al final se interpreta que hay algunos proyectos de transformación que podrían caer en estos fondos Next Generation, probablemente existe una oportunidad. Pero, como decía el doctor Neves, si tuviera que ser una voz crítica y provocadora como ha sido la suya, cuesta mucho entender exactamente al final cuáles pueden ser los usos finalistas dentro de esos conceptos tan generalistas que enmarcan los usos de fondos Next Generation. Creo que nosotros, básicamente, el objetivo final de lo que presentábamos como el uso de los fondos Next Generation es cambiar el modelo turístico español del sol y playa. Certo. E isso, relativamente agora ao verão, e para concluirmos, há efetivamente aqui uma necessidade imediata de apoios para a retoma, tanto em Portugal e em Espanha, mas para conseguir essa retoma, conseguir que a procura vá ao encontro daquilo que são as necessidades, há um elemento fundamental que é a confiança. Quais são as perspectivas para o vosso verão? Bueno, fundamentalmente este verano nuestra visión como empresarios del sector privado es que la lucha entre los distintos países competidores es en quién puede ofrecer los mayores niveles de confianza a los consumidores extranjeros. Como decía Luis Araujo, no hay un problema de demanda, hay unas enormes ganas de viajar, pero estaremos muy dependientes de cuáles son las restricciones europeas. Por eso, por un lado, aplaudimos y estamos de acuerdo con el certificado verde digital y el papel que haya tenido Portugal, España y Grecia, que han sido los que más han empujado para este certificado. Nos preocupa que este certificado todavía deja puertas abiertas para medidas unilaterales de los países que pudieran endurecer las restricciones al regreso. Nos preocupa cómo se va a categorizar, por ejemplo, en el Reino Unido, que como en Portugal es uno de nuestros principales clientes, cómo van a funcionar estos semáforos verde, ámbar, rojos y cómo vamos a estar clasificados, pero los niveles de confianza bien en tasas de vacunación, bien en reducción de la pandemia, van a ser claves. Por eso nosotros le hemos estado pidiendo a nuestro gobierno, con poco éxito, el que se priorizara, igual como lo están haciendo otros países competidores, Israel, Malta, lo está haciendo Grecia, lo está haciendo Turquía, que el sector turístico tuviera una cierta prioridad en la vacunación o las zonas turísticas para también ofrecer un entorno más seguro al posible turista final y sin que esto significara generar ninguna posición menos equitativa con respecto a otros colectivos de la sociedad española, porque el turismo, y a veces nos falta que esta convicción esté de manera más potente en el gobierno, no deja de ser la principal motor para que España se recupere. Si este verano el sector turístico español no sale adelante, la economía española no saldrá adelante.
Y este es un mensaje que a veces nos cuesta mucho en España trasladar y espero que en Portugal les sea más fácil, porque creo que para Portugal el turismo también es muy determinante. José Luís Oreda, muito obrigada pela sua intervenção e disponibilidade para estar aqui presente neste webinar. É o vice-presidente executivo da Excel Tour, aqui a dar-nos conta também de como constitui uma oportunidade perdida para a Espanha o facto de não se investir na alteração do modelo turístico, que era realmente para onde as verbas do PRR deveriam ser canalizadas, e a falar-nos também aqui um pouco das expectativas para o verão, de como é importante apostar na confiança sanitária, mas a dizer-nos também que não compreende porque é que, tanto em Portugal como em Espanha, o turismo efetivamente não tem, no caso de Espanha, um peso maior, no caso de Portugal, estar presente no PRR, uma vez que também o próprio Comissário Europeu fez essa referência a essa necessidade de parte das verbas que vêm de Bruxelas serem canalizadas para o turismo nos PRRs. E esta é também uma pergunta que deixo ficar para a intervenção final e o encerramento deste webinar para o Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, que efetivamente também pedia-lhe para nos tentar concretizar um pouco melhor como é que este PRR pode servir o turismo e o que é que se pode esperar também do plano que está em preparação pelo Governo para a ajuda ao setor, tanto no curto prazo como no médio e longo prazo. Bom dia ainda, desculpe. Bom dia, Sr. Ministro. Bom dia a todas e a todos que nos estão a ouvir. Muito obrigado por este convite da Confederação de Turismo de Portugal para encerrar este webinar. Eu julgo que todos este tipo de iniciativas não são demais nesta fase, ainda de divulgação, de debate. É sabido que já apresentamos a nossa proposta final, formal, à Comissão Europeia. Aguardamos agora a sua avaliação, a decisão do Conselho Europeu, que esperamos que tudo isto possa culminar com a aprovação final deste nosso programa de recuperação e resiliência até no ECOFIN, no Conselho Europeu de Economia e Finanças, que já se encontra agendado para 18 de junho. É esta a programação requerida e reclamada pela Presidência da União Europeia e estamos fortemente confiantes que vai ser possível cumprir este calendário. Naturalmente, também para esclarecimento total de todos aqueles que estão interessados, com certeza, no calendário de implementação deste programa, importa aqui referir que, em paralelo, a Comissão Europeia está a desenvolver todos os esforços para reunir os meios financeiros necessários para, logo de seguida, ou em simultâneo, ter os meios financeiros necessários para, desde logo, proceder aos primeiros pagamentos associados e possíveis com a aprovação dos planos nacionais, o que quer dizer cumprir todas as suas tarefas preparatórias, incluindo a conclusão do processo de aprovação da decisão dos recursos próprios pelos 27 Estados-membros. Também a própria presidência portuguesa da União Europeia está a acompanhar muito perto este processo, está a desenvolver todas as iniciativas, todos os contactos no sentido de estimular, de incentivar para que este calendário seja preciso. Feito este breve introito de introdução aos calendários, aquilo que nós podemos dizer é que tudo o que estava do nosso lado, enquanto país, enquanto Estado-membro, já o fizemos, que foi termos sido os primeiros a entregar o nosso plano formalmente e com base num acordo prévio generalizado quanto ao conteúdo deste plano. Aquilo que nos compete fazer
enquanto presidentes, enquanto estamos a assumir os encargos da presidência da União Europeia durante este semestre, também quando já fizemos e continuamos a fazer, para que seja possível cumprir este calendário, que é o de proceder à aprovação dos primeiros planos nacionais durante o nosso exercício da presidência. Portanto, não queria deixar de atualizar esta informação. Bom, entrando diretamente agora no tema, diria, para início de conversa, que há pelo menos duas questões que acho que estaremos inteiramente de acordo. Estamos nós, o Governo, estará o setor, todos os seus representantes, as empresas, as suas associações, que estarão inteiramente de acordo, e julgo que os próprios portugueses. O primeiro ponto tem a ver com a importância, o reconhecimento da importância relevante que o turismo tem na estrutura económica portuguesa, que teve na saída da crise financeira de 2011 e no desempenho da economia portuguesa nos anos imediatamente precedentes do período da pandemia. Portanto, reconhece o papel de grande importância, de grande relevância que o setor teve, não só na criação e na manutenção de elevados níveis de emprego, mas também a nível do seu contributo fundamental para o reequilíbrio e até o excedente da nossa balança. Também um outro aspecto que reúne consenso é que portanto, a severidade particularmente intensa com que a pandemia afetou este setor e atividades conexas, naturalmente, enfim, dificilmente comparáveis a outras atividades. Porventura, talvez comparável ao setor da aviação, que de alguma forma também é uma atividade muito interligada e interdependente também com este próprio setor. Por isso mesmo, não há forma de o PRR não responder, portanto, às necessidades deste setor. Portanto, a pergunta que me coloca é se o setor vai responder às necessidades do turismo, vai e deve e não pode deixar de responder naturalmente às necessidades do setor. Dito isto, não se pode, digamos, pedir ao Programa de Recuperação e Resiliência aquilo para que ele foi desenhado. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós, naturalmente, temos instrumentos, temos medidas diferentes consoante os objetivos que visamos em cada uma das fases do combate ou da mitigação dos efeitos provocados por esta crise pandémica. De facto, o PRR situa-se numa zona de resposta aos problemas de, se quiserem, utilizando agora a expressão utilizada no plano espanhol, de transformação estrutural das atividades, de uma abordagem à problemática da resiliência numa perspectiva da realização de reformas. Portanto, numa perspectiva mais imediata e não tanto no plano imediato e até muitas vezes de sobrevivência daquilo que há para fazer, daquilo que continua por fazer ainda relativamente aos efeitos da pandemia. Portanto, antes e anteriormente a isso, nós naturalmente tivemos de desenvolver uma fase de medidas de emergência que numa primeira fase foram sobretudo financiadas com base em recursos nacionais, não podia ser de outra forma. Faço lembrar que se tratou sobretudo de medidas com dois grandes objetivos. Objetivos de assegurar e suster quedas abruptas de emprego e, sobretudo, assegurar meios de liquidez às empresas. Sobretudo, aqui, neste último aspecto, às empresas
de micro e pequena e média dimensão. E foi aquilo que nós fizemos, basicamente, durante a primeira vaga, durante a segunda vaga e durante até a primeira vaga e no processo de adaptação, até aqui e acolá, tivemos, para além destes apoios à liquidez, através das linhas de crédito, através das moratórias, mas também de um conjunto muito poderoso de aplicação de medidas de layoff simplificado, por muito que elas tenham sido, ao longo do tempo, modificadas e ajustadas. Pode-se discutir muito o montante, se é muito, se foi pouco, se abrangeu muitas empresas ou se abrangeu poucas empresas. Mas há aqui um indicador de resultado que é indesmentível, que é e que continua a ser a evolução da taxa de desemprego em Portugal. A evolução da taxa de desemprego em Portugal é a prova dos nove, que estas medidas surtiram efeito. Naturalmente, preservamos emprego, portanto, já sabemos como, com a utilização deste tipo de medidas, que ajudaram, que permitiram que as empresas conseguissem suster aquilo que, sem este tipo de ajudas, naturalmente, se traduziriam num aumento bem mais expressivo da taxa de desemprego do que aquela que, felizmente, se verifica em Portugal, que se distingue de uma forma muito sensível do que se passa no resto da Europa. Portanto, aquilo que nós podemos dizer é que estas medidas foram eficazes, não só em termos daquilo que sucedeu a nível de emprego, mas também daquilo que sucedeu em termos da preservação, se quisermos, da manutenção, se quisermos, do congelamento das nossas capacidades produtivas e, sobretudo, das capacidades produtivas das pequenas e médias empresas. Dirão que, com degradação substancial das suas estruturas financeiras, porque elas, de facto, socorrendo-se destas medidas, na generalidade dos casos viram afetadas de uma forma muito severa, conforme eu disse, os seus rendimentos, a sua estrutura financeira. Portanto, elas, apesar de terem mantido a sua estrutura, apesar de terem mantido os seus trabalhadores, aquilo que se verificou é que se confrontam neste momento com uma situação muito fragilizada, agravando os problemas que muitas vezes já traziam de trás e que eram tradicionais em termos da estruturação dos modelos de financiamento das nossas empresas. Portanto, nós temos aqui agora um problema de, naturalmente, logo a seguir, portanto, na fase de relançamento, sobretudo um problema de capitalização que passa a ser a prioridade das prioridades. Porque nós temos a convicção que em muitos setores, e nomeadamente em alguns setores, e sobretudo, por exemplo, no turismo, e quando falamos da restauração, percebemos que é esse o problema fundamental, mas também no setor da hotelaria, que o problema maior e mais imediato é, neste momento, para o relançamento, e entendemos que é o problema da capitalização. Naturalmente, existem, e ainda bem que existem, empresas que com melhores estruturas financeiras, com outra dimensão, com outra capacidade de gestão, conseguem já mais cedo antecipar perspectivas de transformação, perspectivas de modernização e de inovação tão importantes para o relançamento. E para essas, naturalmente, nós desde já elencamos, no âmbito do PRR, outro tipo de medidas. Medidas de inovação, medidas de transição climática e medidas de digitalização. Mas, sobretudo, aquilo que nós temos são duas medidas que, sendo centrais no quadro do apoio empresarial, no quadro do PRR, têm dois focos essenciais. Um deles é na capitalização das empresas, o outro é na questão das chamadas agendas de inovação, das agendas de mobilização de inovação e de especialização de setores
tendentes a melhorar o perfil de especialização da economia portuguesa. E era aqui que eu queria centrar o tipo de apoios que o PRR pode dar, naturalmente complementando aquilo que já disse que foi a primeira fase de emergência. Ainda relativamente a esta primeira fase de emergência, aquilo que queria referir é, por exemplo, a presença normal, mas ilustrativa daquilo que foi a preocupação com o setor do turismo na gestão desse tipo de apoios e desse tipo de instrumentos. Eu faço lembrar que no conjunto dos 1.300 milhões de euros de fundos europeus que foram atribuídos no âmbito destes instrumentos de emergência, 45% foram absorvidos pelo setor do turismo, incluindo restauração. E no âmbito do instrumento especificamente criado para apoiar a manutenção do rendimento das empresas, das micro e pequenas empresas, dos diversos setores, o sistema apoiar, 60% dos 900 milhões de euros que já foram pagos neste momento no âmbito desse sistema, 60% deste valor, ou seja, perto de 560 milhões de euros, foram atribuídos ao setor do turismo. Portanto, o setor do turismo já teve, aliás, grande parte destes apoios são financiados com base nos recursos orçamentais de um programa que é o REACT, que faz parte deste Next Generation. Não faz parte do PRR, porque não pode fazer, mas faz parte de um outro programa que é o REACT, que tem maior vocação para precisamente apoiar medidas de emergência. Aquilo que queria dizer, mas voltando ao PRR, então, portanto, era o seguinte. Nós, por uma questão de opção, não privilegiamos nenhum setor da atividade económica, privilegiamos no sentido de não organizarmos o nosso PRR encontrando gavetas pré-determinadas para determinado tipo de setores. Porque já sabíamos que aquilo que está a suceder em Espanha iria suceder, qualquer que fosse o valor. Neste caso, já vimos que o setor em Espanha, apesar de ter uma gaveta especial, apesar dessa gaveta incluir tudo aquilo que se refere ao setor, não apenas os apoios diretos, mas todos os outros apoios de contexto, de infraestruturas que favorecem o turismo, da transformação digital, da transformação climática e também dos apoios diretos às empresas. Portanto, toda a agenda está lá, nesse valor, mas apesar disso tudo, portanto, o setor considera insuficiente, tanto a verba, portanto, e terá as suas razões para o fazer. Aqui em Portugal, nós aquilo que fizemos foi desenhar os instrumentos que são necessários ao setor do turismo, que serão necessários ao setor do turismo, com recursos suficientes. E conforme eu disse, nesta fase de relacionamento mais imediato, aquilo que o setor do turismo precisará são de instrumentos fortes à capitalização da empresa e de instrumentos que possam, desde já, começar a preparar a segunda fase de relançamento, ou seja, trazendo mais inovação, trazendo maior conhecimento, trazendo, por exemplo, na área do marketing e da distribuição e também, por que não, fazendo novos investimentos em novos projetos empresariais que possam acrescentar uma oferta mais qualificada, de maior valor. Portanto, aquilo que nós dizemos é que nesta última fase do PRR, nós já tínhamos 1.250 milhões de euros dedicados à questão da capitalização. Um esclarecimento aqui. Destes 1.250 milhões de euros, 1.000 milhões de euros eram destinados a um fundo de capitalização para investir em empresas. 250 milhões de euros eram destinados a reforçar o capital do Banco de Fomento. Mas, naturalmente, o capital de um banco é para ser aplicado também, portanto, nos seus clientes. E os clientes do Banco de Fomento são as empresas. Portanto,
não vale a pena iludir as questões a dizer que os 1.250 milhões é para o banco. Não é para o banco, é para um fundo que é diretamente para ser aplicado nas empresas e 250 milhões é para reforçar o capital, que, em última análise, é para também emprestar tanto aos bancos. Portanto, não vale a pena fazer aqui ilusionismos só para sustentar teses que não correspondem à verdade. E mais ainda, estes 1.250 milhões foram reforçados em 300 milhões na última versão, neste momento estão em 1.550 milhões. E mais ainda, nós aquilo que fizemos desde já, agora na versão, sinalizamos já a vontade de aumentar em mais 2.300 milhões de euros, aumentar pela via da utilização da componente de empréstimos, que ainda está disponível, caso haja procura suficiente nestas medidas de capitalização e nas medidas de inovação de apoio às empresas, caso haja procura, nós até 22 devemos de assinar este valor para aumentar estas medidas de capitalização ou as chamadas agendas de inovação. Portanto, aqui está como nós ouvimos aquilo que nos era apontado em matéria de insuficiência de meios às empresas e ouvimos as necessidades de, dentro dessa insuficiência, reforçar aquilo que era mais importante e era mais prioritário, ou seja, capitalização e inovação, e é aquilo que, naturalmente, também é mais importante dentro das necessidades mais relevantes do setor do turismo, que é a questão da capitalização. Volto aqui a referir que tem e continua a ter apoios importantes, como no setor da transição digital e energética. Eficiência energética é um caso típico onde vale e valerá a pena investir, porque há retornos recuperáveis a muito curto prazo e com o apoio ainda o serão mais, e portanto e aí fica um investimento que terá recuperação e efeito bastante a curto prazo. Outro tipo de investimentos na área digital, hoje em dia, e sobretudo com os efeitos da pandemia, existirão certamente hábitos que vieram para ficar, num relacionamento mais desmaterializado com o mercado, portanto, é preciso consolidar esse potencial, naturalmente implicará alteração de estratégias, há que aproveitar essas oportunidades, mas também importa aqui referir alguns custos de intervenção em algumas infraestruturas, e como muito bem a Confederação de Turismo Português, no seu contributo para o PRR, fez salientar, nós temos 300 milhões de euros para investir num plano de gestão hídrica do Algarve. Ora, sabemos que o Algarve é das regiões mais ameaçadas pela questão da seca, da ameaça da seca a médio prazo. Eu não digo já a longo prazo, já a médio prazo. E isso ameaça também o setor do turismo daquele território, como sabemos, é uma componente muito relevante do setor em Portugal. E nós temos um plano bastante abrangente, incluindo projetos piloto, incluindo experiências de desalinização, que pode ser uma das alternativas, iremos ver, iremos testar, para o futuro de toda aquela região, num recurso que vai escassear, já está a escassear, e que pode dar resposta a um dos problemas estruturais para a manutenção do futuro. É um problema, já agora, de sobrevivência? A porventura não será. Mas é por isso mesmo que o PRR também visa a questão da transformação. Deixem-me só dizer que, naturalmente, isto requererá um trabalho concertado entre a administração, entre o Ministério da Economia, da Transição Digital. Também o Ministério do Planeamento estará sempre disponível para nós abrirmos os caminhos necessários para, neste contexto de instrumentos transversais, os diversos setores tenham caminhos concretos para aceder aos instrumentos de que necessitam para apoiar estes setores. Já temos algumas experiências pontuais, é certo, de trabalho em conjunto com a Confederação do Turismo
de Portugal e que, portanto, chegaram a bom porto. Assim o faremos também aqui, disponibilizaremos certamente. Não vale a pena, portanto, nós teremos certamente a oportunidade para debater neste tipo de webinars este tipo de questões. No entanto, não deixo de comentar observações que às vezes nos levam a conclusões irrefletidas. Eu não queria que se tirassem daqui conclusões que, em última análise, poderiam até dificultar uma visão mais positiva aqui dos apoios aqui ao setor, porque foi aqui, ao que me informaram, não tive a oportunidade de assistir a todo o webinar, mas fui aqui informado que foi durante o curso do seminário assimilado todo o investimento que nós estávamos a fazer nas redes de natureza social, na saúde, na habitação, enfim, nas redes de apoio a idosos e a crianças, foi equiparado a investimentos em construção. Bom, de facto assim é através da construção que tem uma componente fundamental que nós conseguimos os objetivos que queremos, que é melhorar a saúde, melhorar a assistência nos cuidados continuados, na saúde mental, é construindo também que nós temos as creches, portanto é assim. Aliás, é um efeito que também desejamos com este PRR, são efeitos na procura global. Bom, mas não teremos aqui a conclusão, porque atenção, que aqui neste setor os investimentos, sobretudo na hotelaria, também se traduzem com uma componente de construção grande e que também tem essa vantagem. Portanto, nós quando sempre apoiamos no setor do turismo este tipo de investimento na hotelaria, com requisitos de outra natureza, da criação de postos de trabalho, do contributo para a qualificação e todo este conjunto de exigências, mas também sabemos que tem uma componente de construção grande, aliás, que está inclusivamente prevista nos próprios regulamentos. Não vá também alguém dizer que o apoio que nós fazemos à indústria da hotelaria é um apoio que se traduz apenas num apoio à construção. Portanto, é preciso evitar esse tipo de leituras apressadas, enfim, sob pena de termos aqui uma discussão pouco refletida sobre as matérias que são, com certeza, que precisam de uma discussão mais aprofundada. De qualquer forma, enfim, teremos, com certeza, ainda durante cerca de 2 meses que faltam para a conclusão deste PNR, de discutir aprofundadamente com as associações e confederações setoriais das empresas. Agora, o caminho que nos falta fazer e também ter percebido que esse caminho é absolutamente necessário aqui em Portugal, como em todos os outros, como também em Espanha, onde muitos dos média diziam que já estava tudo concertado com os agentes empresariais. Muito obrigado. Sr. Ministro, muito obrigada também pela sua intervenção neste webinar, em encerrar efetivamente este seminário, e eu, de uma forma muito sucinta, iria passar em revista até para aqueles que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar desde o início, o essencial das intervenções que aqui tivemos, a começar pelo engenheiro Raul Martins, vice-presidente da CTP, a falar da ausência do turismo no PRR e a considerar que se trata de uma desilusão e um erro grosseiro que vai sair caro. E a referir também a necessidade de assegurar a capitalização das empresas.
Depois tivemos aqui a Sra. Secretária de Estado do Turismo, que nos veio dizer que o turismo não necessita de reforços estruturais, mas de uma aceleração da retoma e, nesse sentido, indicar que vai ser apresentado em maio um plano de retoma do setor com os recursos financeiros necessários, se bem que não nos adiantou o montante desses recursos, para atingir as metas previstas até 2026. Na intervenção do economista João César das Neves, ele veio dizer-nos que o PRR não contempla aquilo que efetivamente Portugal precisa ao nível da produtividade, da competitividade e do crescimento, e onde se vai gastar o dinheiro, bom, ninguém sabe. Luís Araújo, do Turismo de Portugal, a indicar que é importante repor a confiança e gerar negócio no curto prazo e construir o futuro no médio e longo prazo, e a dar a indicação também que dá algum otimismo, porque existem sinais positivos ao nível da procura. Na intervenção do vice-presidente da Exceltur, José Luís Joreda, veio dizer-nos que não entende porque é que, tendo havido indicação do Comissário do Turismo Europeu para que o turismo fizesse parte do PRR, que isso não tenha acontecido em Portugal e que em Espanha a fatia tenha sido efetivamente diminuta, e alertar também para a necessidade de gerar confiança ao nível sanitário na procura para que o verão realmente possa corresponder a um período de retoma. Finalmente, o Ministro do Planeamento a garantir-nos que o PRR vai responder às necessidades do turismo, enfim, de que forma, pois existem 1.250 milhões de euros destinados à capitalização, 1.000 milhões de euros para o Fundo de Capitalização para as Empresas e 250 milhões para reforçar o capital do Banco de Fomento, mas que também vai servir para as empresas, e ainda um reforço de 300 milhões, mais 2.300 milhões de euros por via de empréstimos, se a procura justificar. E, portanto, é esta uma das formas que o PRR acode ao turismo, sendo que também que o Ministro do Planeamento aqui assegurou que a prioridade das prioridades é a capitalização das empresas. Bom, se quiser ouvir novamente tudo o que aqui foi dito e que é claramente pertinente para o tema que nos trazia este webinar, que é o turismo no PRR, pode fazê-lo através do Facebook, porque o webinar fica disponível no Facebook, na página da Publituris e também no canal YouTube da CTP. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste dia 30 de Abril, nesta manhã 30 de Abril, neste webinar, e até uma próxima oportunidade. Tudo a correr bem. Bom dia.